que ele poderia, diante de uma congregação, a geração que Deus confiou na mão dele para pisar na terra prometida, porque quando lemos o livro, a gente vai ver o cumprimento da promessa, Deus entregando os inimigos na mão dele, Deus povoando a terra com o povo de Israel. Deus cumpriu. Como que depois de Deus cumprir tantas promessas, ele iria desistir? Aí ele chama a congregação e faz a congregação se lembrar de tudo que Deus havia feito, dos sinais que eles viveram, que eles presenciaram. Como é que depois de tanta prova do amor de Deus, a gente pode se esquecer dele? Aí Josué grita no meio da congregação: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não abandonaremos ele, porque nós não se esquecemos de onde Deus nos tirou. E o segredo está aqui, porque tem muitas pessoas se desviando, se afastando, porque se esqueceu de onde Deus tirou. Pessoas que começam o seu ministério bem, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Ele muito bem. Aí depois de um certo período ele vai se esfriando, vai se afastando. Aí o cenário começa a virar um cenário de terror, porque o diabo entra e se anda dentro da casa. Quem servia a Deus agora não serve mais. Quem tinha prazer pela obra agora perdeu o prazer. Tudo é desculpa, eu não posso ir para o culto porque eu estou cansado, trabalhei demais. A gente começa a inventar desculpa para tantas coisas, porque uma das características de quem está se afastando de Deus é empurrar as coisas espirituais para longe. A gente acorda de manhã e faz um cronograma espiritual. Eu vou acordar, não vou me alimentar e vou orar até meu dia. Eu vou me ajoelhar no período do almoço. A gente começa a fazer tantas coisas na correria do dia a dia, a gente vai se esquecendo. Aí a gente fala: o que eu iria fazer agora eu faço quando eu chegar em casa. Faz nada. A gente não ora quando chega em casa. E assim Deus, ele vai ficando de escanteio. Quando eu li esse texto de 2 Jeremias, há um tempo atrás, sentado na cama, Deus me fez sentir o sentimento dele ao ler esse texto, porque eu vi o sentimento de Deus pela ingratidão do povo. E a gente começa a se recordar do que Deus já fez na nossa vida. A gente começa a se lembrar de onde Deus nos tirou, as promessas que Deus já entregou sobre a nossa vida. E o que é que a gente tem feito diante das promessas de Deus? Deus falou que ia te dar uma esposa e Deus deu. Deus falou que ia abrir a sua amada e Deus abriu e te deu um filho. Deus falou que ia te dar uma esposa crente e Deus deu. Deus falou que ia abrir uma porta de emprego para você e Deus te honrou. Dentro dessa porta Deus abriu outra porta. Hoje você é líder. E a gente inventa desculpa. A gente inventa desculpa. Josué está trazendo a memória daquele povo, o que Deus fez, para que eles não se esquecessem, porque a gente tem um sério problema. A gente vai caminhando, a gente começa cheio de gás, cheio de força, cheio de fé, e depois de alguns períodos a gente se entristece, a gente desanima, e as primeiras obras vão sendo esquecidas. A nossa busca é intensa, a gente vai diminuindo ela, e isso aqui é um perigo muito grande. Só que Deus levanta Josué, e ele vai dar continuidade na obra de Moisés, pastor Jovacim. Ele vai continuar alimentando o rebanho de Deus com Bíblia, com palavra, para que o povo não se esquecesse. Porque se não tem o alimento da palavra, se Cristo não é o centro da nossa casa, o diabo vem e monta acampamento. A gente se esfria, a gente não lê a Bíblia, a gente já não ora mais, já não consagra mais, e a gente começa a cair em uma frieza espiritual tamanha. É por isso que a gente vê esse povo aqui uma hora bem, outra hora mal. Eles titubeavam em dois pensamentos, mas Deus sempre teve misericórdia e compaixão. Só que Josué está deixando claro para eles que a minha alegria, mesmo diante de tudo que a gente vivenciou, mesmo quando no capítulo 6 Acã trouxe o pecado para o meio da congregação e nós perdemos aquela batalha, mesmo diante daqueles desafios que nós enfrentamos, até o momento de hoje, eu não me desviarei dos caminhos do Senhor. Quem que apagaria do coração dele as memórias que ele tinha
das coisas que Deus fez. As manifestações de Deus é combustível para continuarmos. Quando a gente está no nosso pior dia, a gente se recorda que Deus, Ele se manifestou, que Deus nos visitou no quarto da oração. A gente ora diante de uma dificuldade, pela manhã Deus envia alguém, a provisão chega até a nossa casa. Quando a gente começa a se recordar daquilo que Deus já fez por nós, aonde Deus nos tirou, aonde Deus já nos colocou, é um motivo para a gente continuar. Pode ter mais de 10 espias, 1 milhão de espias dizendo que não vai dar certo, mas pelas experiências que a gente teve com Deus, uma certeza a gente tem. Josué, não é difícil para Deus entregar a terra, Ele abriu o mar vermelho. Se Ele abriu o mar vermelho, será fichinha para Ele colocar nós dentro da terra prometida. Será nada para Ele. Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É desafiante servir a Deus. Um tempo atrás eu escutei, estávamos conversando e alguém falou que uma família, um ímpio, o casamento dele é melhor do que um crente. O casamento de um crente. E eu disse a ele, eu não creio em nada que Jesus não seja o centro, que venha dar certo. Nada. Não há felicidade longe dele. Não há felicidade, alguma coisa bem estruturada, se ele não for o centro. A verdade é que alguns que não servem ao Senhor Jesus, diante de alguns desafios, de algumas batalhas, eles fogem, procuram algo para fazer, para sair da turbulência de dentro de um casamento. Aí você vai escutar da boca dele que está tudo bem, sabe por quê? Porque quando ele briga com a mulher dele, ele sai. Porque quando as coisas esquentam, ele vira as costas, e muitos ficam 3, 4 dias longe, não suporta. E o crente não, tem que ficar, tem que colocar as coisas em ordem. Eu não creio que nenhum lar, sem Jesus sendo o centro desse lar, ele vai dar certo. A Bíblia diz que aquele que peca, a ira de Deus está sobre a cabeça dele. Fica desgovernado, fica um lar sem estrutura. E a gente precisa entender isso, porque estamos vivendo um tempo que as pessoas estão pregando falsas mensagens. Pessoas que criam a mentalidade que chegando na igreja, ele vai receber chave de alguma coisa, Deus vai entregar algo material. E a gente não se alicerça na verdade que fomos chamados para padecer, fomos chamados para enfrentar desafios por amor ao Evangelho. As pessoas estão se desfazendo, irmãos. Estão deixando de servir a Jesus. E quando a gente deixa de servir a Jesus, tudo começa a descer ladeira abaixo. Começa um declínio espiritual. E a gente começa a ver que coisas que não aconteciam vão passar a acontecer agora dentro do nosso lar, porque a gente colocou Jesus para fora. Verso número 31, Josué 24. Serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos líderes que ainda o viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Eles pregavam e anunciavam aquilo que Deus fez. As pessoas começavam a andar nos caminhos e elas prosperavam, elas eram felizes. E a gente tem que levar isso aqui muito a sério, porque quando a gente tira, quando a gente se dispersa, quando a gente tira a atenção de Deus, o primeiro lugar que o adversário vai atacar é a nossa família. Quando ele vê uma fragilidade dentro de um lar, ele vai ver o elo mais fraco, e o elo mais fraco é o que vai ser atingido. E como você pregou aqui, aí entra, não tem nada a ver. O que é que tem? Tô nem aí. Você é fanático.
a gente começa a ser intitulado. O texto bíblico vai dizer, em Coríntios, que os carnais não entendem as coisas espirituais. Não adianta. Se não está conectado, se não tem uma afiação, não vai entender os acontecimentos. Se a gente não abrir os nossos olhos espirituais, a gente começar a entender contra quem a gente está lutando, a gente sempre vai ser surpreendido pelo adversário. Se você e a sua casa não entender que o plano do adversário é destruir a sua família, tirar a sua esposa de você, é colocar os teus filhos nas drogas, na prostituição, se a gente não se levantar diante do nosso adversário, vamos ser surpreendidos por ele. Josué pegou para eles, lembrou todas as maravilhas que Deus tinha feito, para que eles permanecessem. Josué caminhou com aquele povo para a terra prometida. Eles pisaram lá, viveram lá. Só que havia um risco iminente deles jogar fora e destruir aquilo que Deus havia dado para eles. E para que permanecesse a promessa, eles tinham que guardar todos os mandamentos e os preceitos do Senhor. Tem pessoas que pisam na terra prometida, conquistam aquilo que tanto orou, que tanto pediu ao Senhor, e depois que Deus dá, a gente sai, a gente se afasta. Não queremos mais saber, porque agora a gente cria uma mentalidade que a gente não precisa mais dele, porque estamos vivendo tempos diferentes daquilo que a gente começou. Deus cumpriu, e a gente simplesmente dá as costas para ele. Aí a gente vem e olha a obra de Jesus Cristo, tudo que Jesus fez, quantos milagres Jesus não operou, quantas famílias restauradas. A obra de Jesus Cristo foram inúmeras. Josué pregou no Antigo Testamento sobre as grandezas de Deus. E a gente, quando olha o Novo Testamento, a gente vai olhar para a pessoa de Jesus Cristo, o ministério que Jesus fez. Jesus curou o leproso. Jesus perdoou pecados. Jesus restaurou a saúde da sogra de Pedro. Jesus salvou a mulher que ia buscar água ao meio-dia. Ele prega para ela e salva ela. Jesus curou o paralítico. Jesus salvou. A gente vê Jesus acalmando a tempestade. A gente vê tantas coisas. A gente vê pessoas enfrentando uns desafios muito grandes. Jesus chega, acalma a tempestade da vida de algumas pessoas. Aí do nada a gente vê Deus mudar todo o cenário. Deus faz coisas grandes. O mesmo Deus que operou no Antigo Testamento é o mesmo Deus que continua operando nos nossos tempos presentes. Ele ainda continua operando. Ele ainda continua curando, libertando. Jesus ainda continua fazendo. E é o porquê que a gente, em muitas ocasiões, a gente deixa de acreditar e a gente até abandona Ele. Não somos diferentes daquela nação de Israel do Antigo Testamento. Somos a mesma coisa. Deixamos Jesus de lado depois de muitas coisas que Ele faz por nós. Jesus está na casa, e depois de um certo tempo a gente começa a colocar dificuldades para ir para a igreja. Jesus abençoa com o carro. Agora vem toda a nossa família para a igreja, e agora o carro já não vai ser mais usado pelos domingos para ir para o culto. A gente vai começar a arrumar algumas distrações durante o fim de semana, justamente no dia de culto. Aleluia! Aí a gente começa a usar aquilo que Deus deu pra gente, porque a gente ora. Eu acredito que muita gente aqui orou, pediu para Deus dar um carro maior, para me levar o irmão para casa no fim da igreja, Jesus, para me levar a irmã que tem problema de saúde até a porta da casa dela, levar até a igreja, levar de volta. A gente ora pedindo tanta coisa para Deus.
Aí Deus concede. Aí a gente não cumpre nada do que aquilo que a gente prometeu. No começo até vamos bem, a gente vai cumprindo, vai levando. Daqui a pouco a gente começa a fazer cara feia, já começa a colocar alguns questionamentos. Essa é a nossa natureza. Somos melhores no falar do que no fazer. Jesus ainda continua operando, irmãos. Josué coloca toda a congregação, e alguém pode indagar, mas o mesmo Deus que fez lá, o mesmo Deus que fez no novo, é o mesmo Deus que continua fazendo até hoje. Jesus ainda cura do câncer. Jesus ainda muda diagnóstico médico. Jesus ainda restaura famílias que foram destruídas, lares que a droga entrou, lares que o álcool tem tomado conta, tem destruído, tem trazido tristeza, filhos que estão nas drogas, filhos que estão traficando, filhas que estão pelos baile funk afora. Jesus, Ele ainda continua restaurando família, porque projeto de família é projeto de Deus. Desde o Gênesis, Deus estabeleceu a família. A minha família é de Deus, a sua família é de Deus, a nossa família é de Deus. E assim como Josué, a gente vai declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A nossa casa vai servir ao Senhor. Foi necessário Josué se levantar. Deus usa a disposição de Josué, levanta ele para fazer o povo pisar dentro da terra. Aleluia. Talvez você não está entendendo porque você é o único crente da sua casa. Porque só você serve ao Senhor dentro da sua casa. É porque Deus olhou lá de cima e viu: eu vou usar ele para ganhar o pai, para ganhar a mãe, para ganhar os filhos. Eu vou usar ela, vou trazer a filha, vou mudar todo o cenário. Só que tem que haver disponibilidade para o céu atuar. Porque a gente fica colocando empecilho, dificuldade: só eu sirvo, só eu vou, só eu tenho que fazer. E quando a gente olha para a vida do irmão Josué, a disposição que ele tinha para as coisas do reino, para que Deus viesse fazer no meio daquele lugar. Qual que é a nossa disposição? Qual é o preço que estamos pagando no meio da nossa família? Será que o céu tem nos encontrado pelas madrugadas? Será que temos tido encontro com Deus pelas madrugadas de oração, de lágrimas? Lares que já não conseguem sorrir mais, porque o adversário uma hora achou uma brecha, entrou e destruiu tudo. Uma hora todo mundo servia ao Senhor, e agora na atualidade filhos não querem servir mais, filhos já não querem vir para a igreja, já não querem mais ouvir a palavra, filhos já não querem mais participar da escola bíblica dominical. O adversário entrou, mas Deus vai levantar alguém. E esse alguém é você. É chorando mesmo, esse alguém é você. É sem força mesmo, mas Deus te escolheu para lutar pela sua família. Deus te escolheu para levantar a sua família. Você é coluna de Deus dentro da sua casa. É por isso que você não entende porque com você é mais difícil. É porque o projeto que Deus tem para a sua vida e para a sua família, porque o projeto de Deus é exclusivo para o seu lar. É por isso que o adversário luta tanto para destruir a sua família. É por isso que o adversário luta tanto para bater a sua fé. Mas eu tenho uma notícia para Satanás aqui nessa noite: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Satanás, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa vai servir ao Senhor. Daqui uns dias você vai ver o seu marido passar pelas portas e ter oportunidade aqui para honra e glória do Senhor. Daqui uns dias você vai ver o seu filho que está fumando maconha lá fora entrar pelas portas, se prostrar diante do Senhor. O que Jesus faz? Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus continua operando, Jesus continua zelando da nossa casa.
É que a gente vai vivendo alguns cenários difíceis e a gente às vezes vai perdendo o discernimento. A gente começa a andar por caminhos que não era para andar. A gente começa a falar coisas que não era para falar. E tem muitas coisas que a gente fala, que o adversário vai se alimentando, porque a gente deixa de ter na promessa. Porque se Deus falou que a sua família vai servir ao Senhor, porque se Deus falou que nenhum dos teus vão se perder, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te entregou, mulher. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te entregou, varão. Ele continua fazendo o que Jesus faz. O texto diz em João, capítulo 13, que às 19 horas Jesus lava os pés dos discípulos. Às 20 horas Jesus institui a última ceia. Às 21 horas Jesus sobe para orar no Monte das Oliveiras. Às 22 horas Jesus entra em agonia e sua sangue. Às 23 horas ele recebe o beijo da traição. À meia-noite Jesus é preso. 1 hora da manhã Jesus é levado até Anás. Às 2 Jesus é levado até Caifás. 3 horas Pedro o nega por 3 vezes. Às 4 horas da manhã Jesus recebe a sentença de morte. 5 horas da manhã ele é levado até Pilatos. 6 horas desprezado por Herodes. Às 7 horas Jesus retorna para Pilatos. Às 8 horas Jesus é proposto a Barrabás. Às 9 horas Jesus é flagelado. 10 horas da manhã ele é coroado de espinho. Às 11 horas da manhã Jesus carrega a sua cruz. À meio-dia ele é crucificado na cruz do meio. À 1 hora da tarde ele olha para o ladrão da cruz e perdoa ele. Às 2 horas da tarde ele entrega Maria por mãe de João. Às 15 horas da tarde Jesus entrega o Espírito ao Pai. Às 16 horas da tarde ele é traspassado com uma lança. Às 17 horas da tarde ele é tirado do madeiro. Às 18 horas ele é sepultado. E ao terceiro dia, no domingo pela manhã, alguém está dizendo o que Jesus fez por nós, o que Ele fez por mim. O sacrifício é suficiente. O sacrifício de Jesus naquela cruz é suficiente. Você quer prova maior? A maior prova de amor é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho unigênito. É a maior prova de amor. É a maior prova de amor. Não é o presente que tu ganha do teu namorado. Não é o carro que você pode ser presenteado pelo teu esposo. Não é a caixa de bombom que você ganha. Não é os presentes de finais de ano. Não é as viagens exclusivas que você ganha. A maior prova de amor é que Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário. Não há família bem sucedida se não for aos pés da cruz. Não há família estruturada se não for aos pés de Jesus. Não há como vencer os desafios de uma família se Jesus não for o centro da nossa casa. Não há como a gente conseguir ter uma família bem sucedida se a gente não compreender o sacrifício da cruz do Calvário, porque Jesus, Ele é suficiente para mim. Quando a gente entende que Jesus nos completa, a gente não precisa de mais nada. Alguém vai fazer um convite para a gente, vamos sair, vamos beber. Eu não preciso mais, a minha casa não vive mais com essas práticas, porque a gente entendeu que Jesus é suficiente para nós. Alguém pode olhar para mim, para a sua família e dizer, ele é careta. A gente vai dizer, não, eu não preciso de beber mais, eu não preciso de mais nada. E eu vim aqui nessa noite para pregar para você que Jesus continua fazendo. Jesus, como a igreja em Atos 12 orava, ele chacoalha a porta do cárcere, ele tira o servo dele lá de dentro para um grande projeto. Eu estou pregando para você aqui nessa noite, porque um dia eu estava dentro do cárcere, eu estava esquecido, humilhado, eu estava judiado, maltratado, sofrendo. E Jesus, por uma noite na unidade de presidente de Venceslau 1, eu recebi uma visão de Deus. Deus se manifestou na minha vida e Deus me entregava a Bíblia, pastor. E quando eu olhava na Bíblia, eu falei assim, eu preciso lembrar do que Deus está falando comigo. Eu dei um sonho, pastor, eu olhava, eu não conhecia de Bíblia ainda, eu achava que era Ezequiel, eu achava que era Isaac, eu achava que era Isaías. Aí no dia seguinte, lá tinha marcha para Jesus, ainda hoje tem lá. É quando não tem ideia, não tem nada, simplesmente aquela
naquela noite é momento de palavra, é momento de louvor. E o que me deixou espantado é como que num lugar como esse, muitos perigosos estão aqui, homens do sistema inteiro, São Paulo inteiro, eles estão aqui dentro. E tem palavra de Deus aqui. A palavra de Deus chega aqui. Eu nunca tinha visto isso. Havia um jovem. Eu estou na cela lá em cima e está lá embaixo. Ele era afastado. Quando ele louvava, a cela se manifestava demônio. Irmãos, eu nunca tinha visto aqui da minha vida. Eu ficava assim, ó. A voz dele era uma voz era uma voz impactante, cara. Deus toma a boca dele em profecia para entregar a profecia para o rapaz do lado da minha cela. Da mesma forma que a profecia entrega para o rapaz, eu estava deitado. Presidente Venceslau, final de ano, é um frio terrível. Cobertas não dão conta. Eu deitado, eu falei com o irmão que estava embaixo de mim, irmão, acho que eu estou sentindo Deus aqui. Ele falou, que negócio é esse, irmão? Que negócio de Deus? Como é que você sabe? Eu falei, irmão, enquanto o irmão lá embaixo está falando com o rapaz da cela do lado, eu estou sentindo um calor aqui. Como é que eu posso sentir um calor como esse? Num frio de Venceslau, coberta, meia, tudo. Quando eu tirei a roupa todo molhado, eu falei, irmão, eu senti Deus aqui. Foi nessa noite que Deus me deu uma visão. O céu se abria para mim. Tinha algumas pessoas ao meu redor. Carl sabe o que eu estou dizendo. Tinha umas pessoas ao meu redor. Eu não vi o rosto de ninguém. Mas sabe quando o dia está meio nublado, passam as frestas de sol no meio das nuvens? Era a mesma coisa. Eu vejo muito isso quando estou viajando para o interior. Deus me entregava a Bíblia. A minha curiosidade era, eu não posso esquecer o que Deus falou comigo. Na oportunidade da Castela X. Irmão, tira para mim aí o livro de Isaías. Ele falou, irmão, aqui a Bíblia é pequena, aquelas pequenininhas, só tem o Novo Testamento. Eu falei, então Isaac. Ele falou, irmão, Isaac é filho da promessa. Eu falei, então vê Ezequiel aí. Ezequiel também é Antigo Testamento. Eu falei, irmão, onde eu chegar eu tenho que ver o que Deus está falando comigo. Cheguei na unidade de Lavínia, pegava a Bíblia, não entendia nada, irmãos. Não entendia nada. Coloca Ezequiel 2:9, por favor. Eu não entendia nada. Teve um dia que o irmão me deu uma Bíblia, a tradução mais fácil, eu entendi, pastor. Eu estou lendo lá. Quando cheguei a Ezequiel 9, então vi, e eis que a mão se estendia para mim, e eis que nela continha o rolo de um livro. A mesma visão que Deus dá para Ezequiel, eu tive essa visão dentro de uma unidade penitenciária. Aí eu falei, pastor, aí o pastor olhou para mim assim, mas você sonhou isso aí mesmo? Eu falei, sonhei, pastor. É mesmo? É. Você entendeu? Eu falei, não. Deus vai te usar na palavra. Você é mesmo, pastor? Tá bom. Depois de um tempo, eu falo para minha irmã Catarina, Tabata, me envia uma Bíblia. Primeira Bíblia, aplicação pessoal. E comecei a ter um desejo de começar a orar pelas madrugadas. Os irmãos dormiam do meu lado, nem crente era, eu chamava o irmão assim, ó, acorda, vamos orar. Nós levantávamos e orávamos. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que fez na minha vida, Ele pode fazer muito mais na sua. O mesmo Deus que nos visita dentro de uma penitenciária, desacreditado, ninguém acreditava em nós, condenado pela sociedade, ladrão é ladrão a vida inteira, é nada. Fui um dia, hoje eu sou pregador do Evangelho aqui, estou pregando para você. Esse é o Deus que nós servimos. Jesus continua operando. Jesus vai tirar tua esposa da cachaça, Ele vai tirar seu filho da droga, Ele vai mudar o cenário da sua casa. Esse é o Jesus que nós pregamos. Jesus vai libertar, vai libertar. Porque para Deus nada é impossível. A minha irmã, a minha mãe está ali, chorava muito.
Eu sinto Deus aqui. Chorava muito, presbítero. Quando eu saí já servo do Senhor, minha mãe era católica até o tutano, irmão. Até o tutano, pastor. Em um culto lá em casa. Eu já crente, irmãos. Penitenciária, nada para fazer. Era 3 dias sem nada, pastor. 10 dias, pão e água. Vivíamos o sobrenatural. Culto em casa. Eu, minha esposa, as tias dela. A glória de Deus se manifesta. Dona Eliana, quer servir a Jesus? Quer servir a Jesus? Minha mãe levanta a mão e confessa Jesus como Senhor e Salvador. E hoje está aí. O que eu quero dizer para você é que alguém tem que se levantar no meio da sua família. Não se acovarda diante dessa luta. Não se acovarda diante desta peleja. É nesse tempo que Deus chamou você mesmo. Chegou a hora de levantar. Chegou a hora de levantar e guerrear. Ele não mudou. Deus continua salvando. Ele tira traficante do tráfico. Ele muda a vida. Ele muda a vida de cachaceiro. Ele tira a prostituta de dentro do prostíbulo. Deus tira das drogas, coloca aqui para pregar com a gente. Deus continua fazendo. Deus continua fazendo. Ele continua operando. O que será? 10 depoimentos desfavoráveis. Josué e Caleb estava na remessa que atravessou o Mar Vermelho milagrosamente. Você acha que pela vida que eu vivi, pela profundidade das trevas que eu vivi, você acha que é difícil para Deus trazer seu esposo para a igreja? Você acha que é difícil Deus converter o teu filho e trazer para cá? Você acha que é difícil Deus levantar toda a tua casa e você um dia clamar que nem Josué gritou no meio da congregação: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor é bom, Ele ainda continua libertando, Ele ainda continua curando, Ele ainda continua salvando, Ele ainda continua manifestando a sua glória. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite para você nessa noite, que não conhece a Jesus, que um dia serviu e talvez parou pelos desafios da vida, que se esfriou. Você que carrega uma promessa e às vezes nem sabe, Deus te escolheu, você nem sabe. Eu nem sabia que Deus tinha nada comigo, irmãos. Quando eu via crente na rua, eu saía de perto, eu não tolerava crente. A primeira vez que eu pisei dentro de uma igreja evangélica foi na rua Manuel de Siqueira. Na minha mentalidade eu tenho que ir para dentro, porque meus amigos vão passar por lá de fora, vai me ver, vai me trazer vergonha. Porque o diabo coloca esse sentimento na gente, sentimento de vergonha. Se a gente servir a Deus é vergonhoso, ele bota esse sentimento dentro da gente. Eu entrei e Deus tomou a pastora aquele dia. Eu não entendia nada, irmãos. Deus falou tanta coisa, pastor Hélio. E uma delas foi assim, a única coisa que eu guardei: se tu quiser ficar rico da noite pro dia, o diabo te dá. Vão vir muitos convites, rejeito. Eu só me recordo disso. A igreja inteira chorando, que nem quando Deus toma aqui, vocês ficam tudo no mover. Estava desse jeito. Eu só entendi isso, que se eu quisesse ficar rico da noite pro dia, o diabo me dava. Pouco tempo depois, a Gabriela conversando comigo, ela fala: lembra do dia que Deus usou a pastora para falar com você? O que tem, Gabriela? Ela falou que Deus ia te usar para ajudar os necessitados. Quando Deus falou isso? Naquele dia. Foi? Eu não lembro.
o ouvido estava tão fechado, estava tão na carne que só queria saber dos bens materiais. Mas eu convido você aqui nessa noite a vir até aqui e confessar esse Senhor que mudou a minha história, que mudou a vida desses homens aqui, que mudou a vida de muitos que estão embaixo, porque Deus, Ele vai cumprir também na sua vida. Cadê a primeira alma, irmãos? Cadê aqueles que perderam a esperança, o desejo de viver? Pessoas que não creem mais que a vida pode mudar. Eu te convido aqui nessa noite, você que talvez se esfriou, desviou, se entristeceu com alguma coisa, e Deus te chama aqui para renovar a aliança. Cadê a primeira alma para Jesus aqui nessa noite? Você sabe que essa palavra falou com você. Talvez você se identificou com o testemunho que eu acabei de dar aqui. Você está falando assim: Deus fez na vida desse cara aí, pode fazer na minha. E é esse Jesus mesmo que a gente prega aqui. Jesus vai continuar fazendo, Ele não parou. Cadê a primeira alma nessa noite? Cadê alguém que quebrou a aliança com Deus e queira reatar a aliança aqui nessa noite? Tem alguém na galeria que quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Cadê o primeiro jovem? Deus muda história, jovem. O que Deus tem pra gente não é nem comparado com o que o diabo oferece. Lembra do Éden? A serpente faz Eva comer do fruto e ela perde um paraíso. O que o diabo deu, entrou na mente dela, cabia na palma da mão dela e ela perde um paraíso. Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém que quer vir para Jesus? Não tendo? Vamos continuar orando para que Deus te conceda uma nova oportunidade. E eu agradeço em nome de Jesus. Eu estou sozinho.